Fala aí, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal do Alan e o Felipe Luiz, hein, rapaziada. Após o jogo entre Flamengo e Madureira, pelo Campeonato Carioca, Felipe Luiz deu uma entrevista, né, falando sobre Vinícius Júnior, porque no caso do Vinícius Júnior, quando ele estava lá na Argentina, que ele falou que era um caso isolado, ele mandou uma nota depois de um tempo, né, mandou uma nota explicando a situação, dizendo que não foi aquilo que ele queria falar, mas quando ele chegou aqui no Brasil, após o jogo, ele deu uma entrevista falando sobre o caso, tentando se explicar, e eu achei de fato ele muito nervoso, muita pausa, ele salivando muito, tentando buscar saliva, tentando buscar entendimento ali para não falar errado, nada. Eu acho que bem pautado, assim, ele bem comedido para poder falar as coisas, ele todo assim meio falando pausado, para não errar, para não colocar nenhuma palavra fora de contexto. Eu achei ele muito forçado. Eu espero que eu quero que vocês acompanhem aí também comigo agora aí. Eu vou colocar a entrevista dele nesse instante para você ter um entendimento sobre as palavras dele, como foi lá na Argentina e como foi aqui no Brasil. Na Argentina eu achei a entrevista dele mais espontânea, mais fluida, ele falando tranquilo, não, é porque eu gosto, é isso, é aquilo e tal. Já aqui ele já falou já todo meio nervoso, não, eu tô com o Vinícius Júnior, aí engasgava, aí dava pause, a gente vai ver aí. Vamos primeiro relembrar como foi a fala dele lá na Argentina. Se liga aí, vamos lá. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu comentário aí, deixe seu like, isso fortalece bastante o canal. Tamo junto. Vamos ver aqui o que é que o Felipe falou. Vamos lembrar o que é que o Felipe falou lá na Argentina. Pois é, vocês viram aí, ele falou do caso isolado. Essa é a palavra que mais pegou para todo mundo e pega até agora. Estava fuçando as redes sociais e tá todo mundo falando sobre essa questão, de fato, dele ter falado esse negócio de caso isolado, sendo que isso aí, cara, acontece toda hora, mas é toda hora mesmo. Não é todo momento, não tem para onde correr. E o cara falar que aquilo ali foi um caso isolado, ele foi muito infeliz nessa fala dele e tá todo mundo engasgado. Eu peguei os comentários de algumas pessoas, entrei lá no Instagram, peguei os comentários, cara, é praticamente 90% dos comentários, todo mundo realmente com o pé atrás com o Felipe, pô, ninguém apoiando ele, não, Felipe, não, porque a fala dele foi muito infeliz, cara, é um absurdo que ele tenha falado desse negócio de caso isolado e tal, e aí ele tentou se desculpar para o Vinícius Júnior, etc e tal, mas a galera não tá passando pano para ele aí, até os torcedores do Flamengo não tá passando pano para Felipe Luiz, entendendo que de fato a fala dele foi muito infeliz. E agora vamos ver Felipe Luiz, a entrevista dele aqui no Brasil, que é que ele falou, se de fato vai convencer você ou não. Na hora você deixa aí nos comentários, fala o que é que você achou dessa entrevista dele aí. Eu já dei minha opinião aí do que eu achei, eu quero a sua opinião aí. Vamos ver o que é que o Felipe Luiz falou aí nessa entrevista aí. Vamos nessa. Primeiro eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius. O Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu estou com ele, não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo, eu condeno o ato racista. Racismo é crime, E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil, fazer camiseta não racismo é fácil, usar pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil, difícil é punir.
Então, que se ele fez, que ele pague, que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta do companheiro de vocês. Perdão, isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil. E eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção. E todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e em meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem, o pessoal que está aqui me conhecem bem. Mas tudo bem, eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente, vamos lá. Portanto, eu quero saber de vocês aí, ele convenceu o Felipe Luiz falando tudo isso aí? O que é que você sentiu nele aí, nervosismo? O que é que vocês acham aí que aconteceu aí nessa fala dele aí? Você vê ele todo querendo fazer certinho, né? Parece que a imprensa, o pessoal que cobre o Flamengo ali, o jurídico, o pessoal que faz as notas, né, ali do Flamengo, que colocou ali o passo a passo para ele e ele tentando seguir o passo a passo. Então, eu acho que, no meu entendimento, essa fala dele aí foi uma fala infeliz, mas que eu acho que praticamente irreversível para muita gente, não só para mim, mas para muita gente. E agora eu vou fazer uma leitura aqui do pessoal, do que o pessoal está achando nas redes sociais a respeito dessa entrevista. Praticamente 95% não gostou dessa entrevista dele e não acha e não foi convencido por essa entrevista de Felipe Luiz. Quero que vocês leiam aqui comigo, se liga aí, ó. Quando você usa fato isolado, não há má interpretação. Só faltou dizer que tem amigos negros. O nervosismo dele para falar sobre o assunto é visível. Aquele dia ele deu a opinião dele de forma tranquila e agora fala o que o protocolo manda. Não foi má interpretação, sustenta. Visivelmente nervoso com medo de falar mais merda. Pô, Felipe, me ajuda a te ajudar. Eu sou flamenguista e Felipe Luiz perdeu meu respeito com essa palavra, caso isolado. Sustenta a palavra, irmão. Você calado é um poeta. Ele se esqueceu que está no Sudeste e não onde ele nasceu. Mas alguém não acredita nele? Infelizmente ele deveria ter falado tudo isso na primeira vez que foi perguntado. Agora, após ser orientado, perde credibilidade e valor. Típico isso, quem me conhece sabe. A sensação que dá é que em nenhum momento ele está expressando o ponto de vista dele em si, e sim falando o que todo mundo quer ouvir. Quem me conhece sabe. Mano, zero verdade nas palavras desse cidadão. Não foi má interpretação. Você disse exatamente o que quis dizer. A assessoria te forçou a se retratar. Mal interpretadas, não. Minimizou, mas só seja homem e assuma. Nesse caso, a culpa é de quem fez o corte e não colocou a pergunta do repórter. E também culpa a incompetência de interpretação da nossa nação. Não foi a intenção, mas fez. Interpretaram mal ou você errou. Te falta humildade e consciência, Felipe. Era para ter dado essa resposta lá na Argentina. Agora ficou fácil depois da repercussão negativa que teve. O cara fez um textão aqui, ó. Falar a verdade é mais bonito, Felipe. Teve uma semana inteira para pensar no que falar e se retratar.
No dia, não pensou no que disse. E hoje veio com meia dúzia de palavras para tentar calar os torcedores. Na minha opinião, um homem branco, loiro e europeu, ou seja, lá o que for, não tem direito de dizer o que é ou não racismo quando o assunto é racismo. Só é mais um que fala besteira depois que pede desculpa e ainda tenta banalizar tudo dizendo que foi caso isolado. E ainda tem gente que cai nesse discurso só porque entregou um 3-0 contra o grandíssimo e imparável Madureira. Sai fora! Agora tá no Brasil, aí tem que fazer meia-culpa por aqui. Rapaz, a galera mesmo pegou ar com o Felipe, viu? Se queimou falando em caso isolado. Essa palavra realmente pegou Felipe Luiz pelo pé. Falou merda e já era. Mal interpretação é meu. Ninguém é louco, não. Lançou o famoso quem me conhece sabe. Mal interpretado, falou que era caso isolado. Tá vendo outra pessoa falando sobre essa palavra, caso isolado. Todo mundo ficou chateado com Felipe Luiz com essa palavra dele. O que você falou foi sua opinião. Após isso é somente para se proteger. Flamengo, se fosse sério, te mandaria embora. Gente, quando as palavras não vêm do coração, o nervosismo entrega. A boca seca, texto ensaiado. Triste.